O milionário se encanta com a inocência da mendiga negra vendida pela família. Isabela Silva tinha só 19 anos, mas a vida já tinha jogado contra ela de um jeito cruel demais. A cidade pequena onde morava, com ruas poeirentas e poucas oportunidades, mal segurava a fome que apertava o peito depois que o pai morreu de repente. Sem dinheiro, sem escolhas, Isabela virou doméstica na casa de um senhorzinho ranzinza, e pior, sentiu os olhos da mãe em volta do pescoço. Como se cada centavo que ela ganhasse fosse um preço que ia pagar caro depois. Foi a mãe que lançou a ideia absurda no meio da sala, com um olhar duro e sem piscar. Se quer sobreviver, precisa pensar grande. Vai para São Paulo, vira acompanhante de um milionário. Lá, a vida pode mudar. O chão pareceu sumir sob os pés de Isabela. A palavra acompanhante caiu como um soco na barriga. Mas ela sabia no fundo que ali não havia dignidade sobrando. Só medo, fome e um tênue fio de esperança. Chegando na cidade gigante, cheia de prédios brilhantes e ruídos que não param, Isabela sentiu o coração disparar. As luzes de neon refletiam em seu rosto cansado, suado e marcado pela dureza da vida. Ao entrar no apartamento luxuoso, onde Rafael Montenegro, um empresário conhecido e temido, a esperava, tudo parecia um sonho estranho demais para ser verdade. Rafael era frio, olhos cortantes que não conseguiam esconder o tédio nem a impaciência. Ele a tratou como coisa, um objeto para ser usado e descartado, sem um pingo de humanidade. Fique quieta, faça o que eu mandar. A voz dura queimava o ar. Isabela engoliu um nó na garganta. Tinha vontade de chorar, mas as lágrimas foram congeladas pelo orgulho ferido. Porém, com o passar dos dias, algo inesperado começou a acontecer. Entre olhares rancorosos e momentos roubados de silêncio, Isabela viu as rachaduras na armadura de Rafael. Lágrimas presas, sorrisos amargos, e aquela sombra pesada de uma traição antiga que ele não conseguia esquecer. O homem austero tinha um lado frágil que ninguém enxergava. E era nela que ele começava a confiar. Pouco a pouco, essa troca incrível de sentimentos tornou tudo mais complicado. Isabela, presa na vida de acompanhante, sentia seu coração se abrir para um amor que crescia devagar. Entre toques tímidos e conversas que começavam a ultrapassar a superficialidade brutal daquela rotina. O glamour esmagador da vida de Rafael, com festas caras e jantares luxuosos, contrastava fortemente com suas lembranças de miséria e abandono. Numa noite que parecia um filme, durante um jantar que brilhou como nunca antes, Rafael surpreendeu Isabela. Com olhos fixos, ele fez um pedido que colocou tudo em risco. Um pedido que fazia o futuro parecer um abismo. Medo que apertava o peito, dúvidas que rodopiavam na cabeça. Coração batendo tão forte que ameaçava escapar. Ela, com a boca seca, olhou para ele e para a vida que deixara para trás. No fundo, a família pressionava. Os fantasmas do passado batiam na porta. E a incerteza mordia a alma. O amor que surgia era perigoso, afinal. Isabela se perdeu naquela encruzilhada, entre a fidelidade ao próprio sonho, ao seu passado sofrido e o brilho, talvez falso, do mundo que Rafael oferecia. E agora? Será que ela teria coragem de arriscar tudo para esse amor que espirrava na vida dela em meio à dor? Ou seria esse apenas o começo de mais uma decepção devastadora? O que Rafael esconde?
que segredos do passado estão por vir e que vão mexer com tudo. Isabela ficou parada, o silêncio carregado entre eles, enquanto o futuro tão incerto se estendia à sua frente como uma estrada sem mapas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabela ficou parada, o silêncio pesado entre eles. O coração batia forte, como se quisesse escapar pela boca ou ouvir aquelas palavras que mudariam tudo. Isabela, eu preciso que você faça algo por mim. A urgência na voz de Rafael a fez estremecer. Ele a olhava com uma mistura de determinação e vulnerabilidade que a deixava confusa. Que coisa? Perguntou, o nó na garganta quase a impedindo de falar. Rafael se afastou, caminhando em direção à janela, como se precisasse de espaço para respirar. A tensão era palpável. O olhar dele estava fixo na cidade, mas ela podia ver que seus pensamentos estavam longe, vagando por memórias que lhe arrancavam sorrisos. É sobre o meu passado. Tem coisas que você precisa saber. Eu estou em perigo, disse ele, a voz agora baixa, quase implorativa. Meu irmão está de volta à cidade. Ele quer me matar. Aquelas palavras caíram sobre Isabela como um balde de água fria. O que Rafael estava dizendo? A mente dela girava. O quê? Mas por quê? O que ele quer com você? Eu traí a confiança dele. Rafael respondeu, virando-se de volta para ela, os olhos sombrios. Eu tomei a empresa que era dele. Ele está furioso e não vai parar até que eu pague. A verdade de suas palavras ardia na pele de Isabela. O homem que uma vez parecia tão poderoso, agora se tornava uma sombra do que era. Ela sentiu uma vertigem, um misto de medo e compaixão, um amor florescendo, cercado por espinhos. Então, você precisa de ajuda? Eu posso, começou a oferecer, mas ele a interrompeu. Não, não você. Isso é perigoso. Ele não vai ter piedade de ninguém. Eu só. A voz de Rafael falhava, e a expressão de seu rosto se contorcia entre o ódio e a tristeza. Eu não posso perder você também. Antes que Isabela pudesse responder, um estrondo ecoou pelo apartamento. A porta principal se abriu com violência, e 2 homens entraram, com rostos ameaçadores e sorrisos sinistros. O estampido do impacto reverberou, revelando o caos que havia se instalado na vida deles. Rafael! Um deles gritou, sua voz ressoando como um trovão. Você não pode escapar de nós. O passado volta para cobrar. Isabela se virou para Rafael, mas ele já estava se movendo, puxando-a para trás, cercando-a com seu corpo. Corra! Ele gritou, a intensidade de sua voz a fazendo tremer. Com o coração disparado, ela hesitou apenas por um segundo. Mas a necessidade de sobreviver era mais forte que qualquer dúvida. Ela puxou Rafael pela mão, correndo em direção à porta da varanda. O ar noturno estava frio e carregado de tensão. Isabela sentia as pernas falharem, o medo a assolando como uma onda. Já estava na hora de deixar tudo para trás, mas o que mais a assombrava era a revelação devastadora. O homem por quem começava a se apaixonar estava envolvido em algo muito mais sombrio do que ela poderia imaginar. E quando pensou que nada poderia piorar,
Ouviu uma explosão, seguida de gritos. O interior do apartamento se encheu de fumaça, e um pânico profundo tomou conta dela. O que está acontecendo? Ela gritou, o mundo desmoronando ao seu redor. Os olhos de Rafael se arregalaram em terror enquanto se voltava para ela. Um segredo mortal prestes a ser revelado. Isabela, eu não te contei tudo. Ele hesitou, as palavras saindo em alta velocidade, como se fossem sua única chance de salvação. O que você vai descobrir sobre mim pode destruir tudo. E ainda há algo muito mais sombrio me envolvendo. Nesse momento, o piscar de uma luz revelava os rostos dos homens na porta. Se Rafael estava prestes a revelar um segredo que mudaria suas vidas de forma irrevogável, Isabela sentiu que aquela pode ser a última vez que teria noção do que era real. E com a vida deles pendurada por um fio, a única certeza que sobrou foi o silêncio ensurdecedor da dúvida, uma pergunta ecoando em sua mente. O que mais ela não sabia sobre Rafael Montenegro? Isabela sentiu o coração disparar enquanto olhava nos olhos de Rafael, confusa sobre o que ele estava prestes a revelar. O barulho dos homens na porta parecia distante, como se o mundo ao redor tivesse desacelerado. O que você não me contou? A urgência na voz dele a fez estremecer, mas a pequena parte dela estava pronta para ouvir tudo, mesmo que isso significasse destruir o que havia entre eles. Eu não te contei que meu irmão não é apenas meu irmão. Rafael hesitou, a respiração pesada. Ele está envolvido em algo muito maior, ataques, negócios sujos. Eu não sou apenas um empresário comum. A minha vida é um jogo de poder, e meu irmão, ele está no comando de uma gangue. Isabela sentiu o chão sob os pés desaparecer. Aquilo não era apenas uma briga familiar. Era uma guerra. O que você quer dizer com isso? O que ele realmente quer? A incerteza se apoderava dela. Ele quer reaver o que acredita ser dele. E eu não sou a única vítima, murmurou Rafael, seu olhar se perdendo em um abismo de dor e arrependimento. Ele não vai parar até que tudo o que construir seja destruído. Antes que Isabela pudesse processar aquelas palavras, os homens irromperam no apartamento. Rafael, você pensou que poderia se esconder? Um dos homens, com uma cicatriz profunda no rosto, avançou, o olhar firme. Nós viemos para resolver essa situação hoje. Rafael se colocou na frente de Isabela, o corpo rígido, preparado para proteger a mulher que começou a amar. Saia daqui, Rafael. Você não pode se esconder mais. O passado voltou e veio cobrar. O homem gritou, enquanto o segundo se preparava para dar um passo à frente. E foi nesse instante que tudo mudou. O homem da cicatriz ergueu uma arma, e Rafael gritou, Isabela, corra! Instintivamente Isabela correu, não para a varanda, mas para a cozinha, onde uma janela estava aberta. O pânico tomou conta, e o som do tiro ecoou, cortando o ar. Um grito estridente foi ouvido mais atrás, mas não era Rafael. Era o outro homem, que havia caído em um pequeno fluxo de sangue. Um olhar de surpresa estampado em seu rosto. Isabela parou, chocada. Rafael estava atrás dele. A expressão de horror misturada com uma brutalidade que ela nunca pensou ver. Não! O que você fez? Isabela se virou, o desgosto e a confusão transbordando. Rafael, isso não era parte do plano. Eu não tive escolha. Ele ia me matar. Você não entende, Isabela. A voz dele tremia, enquanto ele olhava para o corpo caído no chão. O que estava acontecendo? Com quem Rafael realmente se envolvia? Neste momento de desespero, o estrondo de uma porta se abrindo ecoou.
Uma figura familiar apareceu. A mãe de Isabela. Ela tinha chegado, e tudo parecia congelar. O olhar dela percorreu o apartamento, absorvendo a confusão, o perfume do medo e a essência do perigo no ar. Isabela, ela sussurrou, o horror preenchendo seus olhos. Isabela se virou, incrédula. Mãe, o que você está fazendo aqui? A próxima frase da mãe a atingiu como um soco. Eu sabia que isso iria acontecer. Eu trabalhei para ele. Para Rafael. Tudo isso era uma armadilha. O estômago de Isabela virou. Rafael olhou para Isabela, e a conexão que havia entre eles parecia se desvanecer em um instante. Todas as promessas, todos os olhares, tudo se transformou em mentiras. O que você quer dizer? Rafael sussurrou, enquanto um novo significado para a vida deles começava a emerger. Tava tudo planejado. Eu precisei fazer isso por vocês, para sobreviver. A mãe de Isabela declarou, a vida dela se entrelaçando com a dela em um nível que ninguém poderia entender. O caos no apartamento, agora, era apenas um eco distante de uma verdade muito mais cruel. O que mais estava escondido? O amor de Isabela e Rafael podia resistir a essa revelação? Com o coração apertado, ela se viu diante de escolhas impossíveis, enquanto o tempo parecia parar. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Isabela ficou imóvel. O olhar entre Rafael e sua mãe parecia um jogo de dominó, prestes a desmoronar. O ambiente estava carregado de tensão. O corpo de um homem caído e a revelação da madre ecoavam na mente dela. Mãe, como você pôde? A voz de Isabela tremia com a mistura de dor e indignação. Você trabalhou para ele. Como pode trair nossa confiança assim? A mãe desviou o olhar, com lágrimas prontas para despencar. Isabela, eu fiz o que precisava. Sua voz estava quebrada. Rafael se envolveu em algo muito maior. Eu não podia deixar você. Não sabia se ele te protegeria. Protegeria? Rafael a interrompeu, a frustração crescendo dentro dele. Você na verdade trabalha para o homem que quer me matar? Isso é um jogo? Como pode brincar assim com nossas vidas? Mas antes que a mãe pudesse responder, um estrondo ressoou de novo. A porta da varanda se abriu com violência e mais homens entrarem. Desta vez com uma determinação feroz. Um deles, de cabelo desgrenhado e mão trêmula segurando uma arma, olhou ao redor. Onde está o Rafael? A pergunta era um rugido, enquanto eles entravam em cena como uma tempestade prestes a arruinar tudo. O terror subiu em Isabela. Ela sentiu a mão de Rafael apertá-la, um gesto protetor que parecia ao mesmo tempo desesperado. Nós temos que sair agora. Ele estava claro, mas o pânico agora dominava Isabela. O que ela ia fazer? Para onde deveriam correr? A mãe deu um passo à frente, como se quisesse proteger a filha. Vocês não vão levar meu filho de volta, gritou. Mas as palavras tremeram na sua boca, misturando bravura com o desespero. Seu filho? Você não é a única mãe aqui. Um dos homens se virou, quase zombando. Hoje decidimos que o cargo de Rafael é dele novamente, e você fará o que for necessário para garantir isso, ou pagará o preço. As palavras cortaram como facas. Isabela começou a entender que tudo se entrelaçava de uma forma que ela não podia imaginar. Rafael, com uma expressão que misturava fúria e profunda tristeza, olhou para Isabela. Sinto muito por não ter te contado tudo. Eu nunca quis que você fosse puxada para essa vida. Lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela. Então, você sabia, e mesmo assim me deixou acreditar que havia esperança, amor. Tudo isso era uma farsa. O ardor em suas palavras ecoou pela sala. E quando tudo parecia desmoronar,
As revelações, os gritos, o caos. Algo aconteceu. O homem da cicatriz, que estava do lado de fora, levantou a arma e apontou para Rafael. Você e sua família acabaram, Rafael. Mas antes que um tiro pudesse partir, a mãe de Isabela se jogou em frente, gritando a plenos pulmões. Não, por favor! O tiro ecoou, e o mundo de Isabela pareceu parar. Sombras dançavam na sua visão, enquanto a mãe caía, o olhar de horror se espalhando pelo rosto dela. Os homens, pegos de surpresa, hesitaram. Isabela sentiu um frio abissal na barriga. Não! Mãe! O grito dela. Rasgou o ar. E ao correr, Isabela caiu de joelhos ao lado da mãe. O tempo parou e a realidade se desfez em fragmentos. Isabela, eu fiz isso por você. A mãe murmurou, o sangue escorrendo pela mão. O que estava acontecendo? Isabela queria gritar, mas a dor a sufocava. O desespero ocupou o espaço onde antes havia esperança. Nesse momento de horror absoluto, um telefone tocou em meio ao caos. Um celular no bolso da mãe. A mãe, em meio a esforço, conseguiu puxar o aparelho, tremendo. Ela olhou para Isabela com um brilho nos olhos e sussurrou. Atenda, ele pode ajudar. Quem, mãe? Quem? Isabela segurou a mão dela, mas o desespero escureceu o que poderia ter sido uma última resposta. Rafael observava, os olhos penetrantes, o dilema entre avançar e proteger Isabela e sua mãe. O horror se instalou, e uma verdade insuportável começou a se formar em seu interior. As peças estavam se movendo, e ninguém sabia o que vem a seguir. Isabela caiu de joelhos, sentindo a dor pulsar em seu peito, enquanto olhava para a mãe, agora em uma poça de sangue. O mundo à sua volta estava em caos. Gritos, tiros e o peso do medo tornavam tudo mais insuportável. A voz trêmula da mãe ecoava em sua mente. Atenda, ele pode ajudar. Mas quem poderia ajudar em meio a tudo aquilo? Rafael, paralisado, observava a cena dantesca, mas uma faísca de determinação acendeu dentro dele. Ele se virou rapidamente, o olhar fixo na porta pela qual os homens entraram. Isabela! Ele gritou para que ela se afastasse, mas a jovem estava presa entre a realidade brutal e a mãe que sofria. Você precisa ir agora! Rafael instou mais uma vez, mas algo mudou no timbre da sua voz. Um dos homens, que agora tinha um olhar faminto e selvagem, começou a se aproximar. Acabou, Rafael. Você é um traidor e vai pagar por isso. Naquele exato instante, o telefone celular da mãe de Isabela começou a tocar novamente. O som parecia ecoar em meio ao desespero. Ela o segurou contra o peito, como se o telefone pudesse ser seu último ponto de contato com a sanidade. Abra, Isabela. Pode ser. O seu tio. Sua mãe apressou, a voz fraca, praticamente um sussurro. Desesperada, Isabela agarrou o celular e hesitou. O número era desconhecido, mas algo dentro dela dizia que precisava atender. As mãos tremiam enquanto ela deslizou o dedo pela tela. Alô? A voz do outro lado era grave e familiar, mas cheia de tensão. Isabela, sou eu, o Paulo. Você precisa saber que tudo isso foi um plano. Eles estão vindo para você. As palavras dela pareciam cortinas se abrindo em um show de horrores. Paulo? Seu primo? O que você quer dizer? O que está acontecendo? O que a sua mãe te contou não é tudo. Rafael não é apenas um empresário. Ele faz parte de uma organização secreta que controla tudo aqui. E seu tio vai matar vocês, Isabela. O chão se moveu sob os pés dela. Não, isso não pode ser verdade. E embora seu coração batesse em desespero, uma parte dela sabia que explicações eram necessárias. Enquanto isso,
Rafael encarava o homem da cicatriz, que já havia puxado a arma novamente. Ele poderia ser um monstro, mas era um monstro com um poder que ela nunca pensou que Rafael possuía. Não faça isso! Rafael gritou, o olhar frio do homem fixado nele. A tensão estava prestes a se romper novamente. Você vai pagar por ter me traído. E foi nesse instante que um som distinto cortou o ar, um disparo. Isabela olhou e, de repente, tudo parecia lento. Mãe de Isabela estava se levantando, uma expressão de dor e determinação no rosto. Corre, Isabela! Ela gritou, levantando uma arma que não parecia ser dela. As palavras reverberaram em todos os cantos da mente dela. Rafael olhou surpreso. Você? Como assim? Eu não sou só uma mãe fraca. Você não tem ideia do que fiz para proteger essa família, gritou a mulher, enquanto a verdade parecia se desvelar. O que mais Isabela não sabia? Com um movimento rápido, ela avançou. A mãe de Isabela disparou a arma, mas o tiro não atingiu o homem que os ameaçava. Em vez disso, a bala foi para o teto, fazendo o quarto tremer, e isso foi o suficiente para causar uma distração. Isabela sentiu um nó se formar na garganta enquanto todos os olhares se voltavam para ela e sua mãe. Nós precisamos sair, agora! Rafael gritou. Mas nas profundezas da mente dela havia uma pergunta que não saía. Quem realmente era seu namorado? Quem era sua mãe? Uma explosão ressoou do lado de fora. A balança da história estava mudando, e Isabela sabia que em um segundo tudo podia desmoronar. O amor que ela sentia por Rafael poderia ser uma ilusão. Que segredos sombrios estavam por vir? E, mais importante ainda, onde isso os levaria? Isabela estava paralisada, o olhar entre Rafael e sua mãe carregando o peso de uma realidade insuportável. O caos ao redor parecia distante, como se o universo tivesse desacelerado para dar espaço a esse momento. Enquanto a mãe lutava para se erguer, Isabela percebeu que a única coisa que importava agora era protegê-la. Você não pode fazer isso, mãe. Fique deitada, gritou Isabela, tentando desviar a atenção do homem da cicatriz, que se preparava para atacar. Mas a mãe estava decidida, e havia uma força inabalável nos olhos dela. Eu não posso deixar você ser arrastada para esse mundo, não depois de tudo que perdi. Ela apontou a arma ainda trêmula para os homens. O homem da cicatriz riu, sua expressão sarcástica refletindo uma confiança doentia. Achou que isso te protegeria? Você é uma traidora como ele. E antes que alguém pudesse responder, um estalo ressoou. Não era uma bala. Era a porta da entrada sendo arrombada novamente. 2 homens altos irromperam, vestidos de preto, com olhares decididos. Um deles brandiu um facão enquanto o outro segurava um dispositivo eletrônico, algo que parecia uma bomba. É agora ou nunca, Rafael. Sua hora chegou. O coração de Isabela disparou. A sala estava pegando fogo. É isso que se sente quando todas as possibilidades se esvaem. Um aperto no peito, um nó na garganta. Rafael, o que você fez? Quem são eles? É uma longa história, ele respondeu, voz firme, mas os olhos pareciam já despedaçados. Mas não é apenas sobre mim. Cada um de nós aqui está preso nesse jogo de poder. Chega, é hora de fazer justiça. O homem de preto avançou e, sem pensar 2 vezes, Rafael empurrou Isabela para o lado, pulando em frente à mãe. Apontou de volta a arma, mas antes que pudesse disparar, a bomba começou a apitar. Um pavor absoluto dominou o ambiente. O que você fez? Isabela sussurrou, os olhos arregalados. Um botão sob o controle que o homem segurava.
Ele estava ali apenas para vencer, ou para ser destruído. A mãe de Isabela olhou para a filha. O olhar estava diferente, como se algum pedaço da história estivesse prestes a ser revelado. Isabela, eu não queria que você soubesse, mas... E a frase ficou presa, enquanto a bomba faz um último apito, um sinal que ecoava como um prenúncio de morte. E foi quando tudo virou de cabeça para baixo. Uma explosão. Mas não. A explosão que a mente dela esperava. Uma fumaça preta começou a sair do dispositivo. E uma voz familiar surgiu em meio ao caos. Todos parem! Sou eu, Paulo! Isabela ficou boquiaberta. Era seu primo que ela nem sabia que estava por perto. Mas isso não era tudo. Estou aqui para desmantelar essa operação. O que vocês estão fazendo? Isso não é uma guerra. O Clube das Verdades Ocultas retornava. A mãe olhou para Paulo. Sua expressão de desespero se misturando com o reconhecimento. Você não deveria estar aqui. Não tem escolha, Paulo gritou. A verdade é que Rafael não é o único interessado. Alguém muito mais perigoso está atrás de todos nós. A estrutura por trás do que você conhece é muito mais profunda. Isabela estava completamente perdida. O que ele queria dizer com isso? E então, em um movimento rápido, suas mãos levaram ao colar em seu pescoço. O amuleto que sua mãe lhe deu. Pulsava em seu peito como se tivesse um poder próprio. Isabela, isso não é apenas um colar. Está ligado ao nosso passado. É um símbolo de proteção. A mãe de Isabela gritou. As peças começaram a se encaixar, mas com cada revelação, um novo problema se formou. O que você quer dizer? As palavras saíram num sussurro, mas ela podia sentir a resposta se aproximando. Vamos agora! Paulo insistiu, mas os homens ainda estavam ali, e o cheiro de fumaça tornava tudo mais aflitivo. Uma decisão tinha que ser tomada. Um lado tinha que ser escolhido. Você não pode nos deixar, Rafael implorou, enquanto o caos se desenrolava. O tempo estava se esgotando. O que mais estava escondido? O que Isabela não sabia sobre sua mãe, sobre Rafael, sobre Paulo? Todos se entrelaçavam em uma teia de segredos. E nesse momento crítico, uma mensagem no celular da mãe de Isabela começou a vibrar. Uma notificação que poderia mudar tudo mais uma vez. Com um aperto no estômago, Isabela pegou o celular e olhou a tela. À luz da fumaça, as palavras pareciam brilhar, iluminando uma possibilidade tão aterrorizante quanto a própria situação. Prepare-se para o confronto final. Isabela agarrou o celular, a pulsação acelerada em seu peito, quase abafando a voz de Paulo do outro lado da linha. Você precisa nos contar tudo, agora. A pressão aumentava com os homens se aproximando e o tempo parecia escorregar entre seus dedos. A fumaça subia, envolvendo-os em um manto de desespero. Isabela, escute. O passado da sua mãe não é como ela contou. Rafael, ele não é apenas um empresário. Ele é parte de um esquema de corrupção que se estende por toda a cidade. E eu não estou sozinho. Tem outros que querem derrubá-lo. Muitos. A voz de Paulo estava carregada de urgência. Mas havia algo mais. Uma vulnerabilidade que Isabela nunca tinha notado antes. Paulo, isso não faz sentido. O que você está dizendo? A mente dela estava girando em um redemoinho de confusão e choque. Mas então, algo dentro dela despertou uma intuição profunda. Uma faísca que começou a se iluminar. Rafael, você disse que ele está em perigo. Mas quem são essas pessoas que vêm atrás dele? O que eu estou tentando dizer é, tudo está ligado. O que você não sabe é que eu estou infiltrado. O plano nunca foi apenas proteger vocês, mas desmantelar a operação de Rafael. E se ele souber que eu estou aqui, a voz de Paulo falhou, e a tensão
era palpável. Isabela olhou para a mãe. O rosto dela estava pálido, trêmulo, entre os limites do que parecia um certo orgulho e um profundo desespero. Mãe, o que Paulo está dizendo é verdade? Você sabia? A mãe respirou fundo, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Isabela, eu fiz o que precisei fazer. O que ele faz não envolve só dinheiro, envolve vidas. Eu não queria que você se metesse nessa. O olhar dela desviou e Isabela percebeu que tudo estava se desmoronando. Olha, só temos que ficar juntas agora. Seja o que for que os uniu, temos que enfrentar isso. Rafael disse, a voz cheia de determinação. Mas enquanto falava, a porta por onde os homens haviam entrado se abriu novamente. Um novo homem surgiu, alto, com um olhar afiado como uma faca. Paulo, ele gritou, e o clima esfriou. No instante em que Isabela viu o rosto do novo homem, seu coração afundou. Ele era um conhecido de sua mãe, alguém que ela nunca esperaria ver ali. Não pode ser, sussurrou, reconhecendo-o. Você! Era Carlos, um antigo responsável por uma empresa que a mãe de Isabela uma vez trabalhou e que deixaram rastro de destruição e traições por onde passou. Você? O que você está fazendo aqui? A mãe exclamou, o desespero agora se misturando com uma cópia de aversão e medo. Ah, querida! Ele sorriu, mas havia algo maligno por trás daquele sorriso. Só vim pegar o que é meu. As peças estão se movendo, e você realmente pensou que poderia ficar fora de tudo isso? O ambiente estagnou. A palavra meu reverberou como um trovão, ferindo o que restava da conexão entre eles, Isabela. Ficou presa entre o horror e a fúria. Você está envolvido com isso tudo? As palavras saíram como uma acusação. Ela não estava esperando que você soubesse tanto. Carlos disse com um tom insidioso. Vamos, querida. Sabemos que você quer seguir o jogo. Já está nas mãos deles. E quanto a você, Paulo? Você achou que podia se esconder de mim? Eu te ensinei a arte do engano. O que se desenrolava era mais devastador do que qualquer um poderia ter imaginado. A verdade sobre a mãe de Isabela e sobre Rafael começava a se desvelar em uma teia de mentiras, traições e alianças sombrias. Isabela sentiu seu mundo desmoronar. O que mais não sabia? Carlos olhou com uma gana faminta, como se estivesse saboreando a dor dela. E no instante em que a realidade parecia se condensar em um único ponto de luz e sombra, uma verdadeira revelação invadiu a sala. Eu sou seu pai, Isabela. Foi como se o chão se abrisse sob os pés dela. Uma verdade que poderia explodir qualquer vestígio de segurança em seu coração. Os murmúrios se acalmaram, e tudo o que restou foi a ecoante dúvida que dominava a mente de Isabela. Será que ela podia confiar em alguém? Ou todos estavam jogando com as cartas marcadas? Isabela ficou paralisada, o olhar entre Rafael e sua mãe aniquilando toda a tranquilidade que ainda poderia existir. Ao ouvir as palavras de Carlos, um terremoto interno começou a abalar. Sua compreensão. Você é meu pai? A pergunta saiu como se estivesse presa na garganta. A revelação detonou uma bomba que fez sua cabeça girar. Sim, Isabela. Tudo o que você ouviu é verdade, Carlos respondeu, as palavras pesando como chumbo. Você precisa entender que tudo isso é um jogo e eu sou o mestre por trás dos bastidores. A verdade é que você foi criada para ser parte disso. Você é meu legado. A sala parecia girar, a fumaça se espalhando enquanto Isabela lutava para digerir aquela informação. Isso não pode ser verdade. O grito despencou de seus lábios. Você nunca esteve presente. Eu cresci sem você. Por que agora aparece do nada? Porque agora eu preciso de você.
Rafael é uma ameaça à nossa família. Ele vai destruir tudo o que construí. E você, Isabela, é a chave para voltar ao poder. Carlos argumentou, a voz firme, mas com um quê de desespero. As emoções a envolviam, como ondas ensandecidas. Um misto de raiva, dor e confusão. Eu não vou fazer nada que beneficie alguém como você. A resposta saiu automática, inflamando a tensão no ar. Mas Rafael estava em um impasse. O choque da revelação o deixou atônito. Isabela, não escute. Ele é um manipulador. Ele faz isso por poder. Você sabe disso. Mas a fúria de Carlos era palpável, e o homem não hesitou em se mover na direção de Rafael. Um gesto que o fez reviver momentos obscuros de traição. Cuide-se. Você nunca foi digno de sua confiança. Carlos atirou. Um olhar de desprezo. O barulho e a agitação por trás deles foram ensurdecedores, enquanto os homens do grupo ameaçador aguardavam, prontos para agir. Eu vou proteger você, Isabela, mesmo que isso signifique enfrentar o seu próprio pai. Rafael gritou, deixando claro que estava disposto a tudo, incluindo o sacrifício. Mas seu gesto, embora nobre, incendiou ainda mais a situação. No auge do confronto, um estalo ecoou e a porta se abriu novamente. Mais homens surgiram, em um movimento rápido e coordenado, como se estivessem esperando para esse momento, cortando a força do ar como uma lâmina. Carlos! Um deles gritou, a voz firme, quase como um eco do submundo. Carlos virou-se, confrontando. A nova ameaça. O que vocês estão fazendo aqui? O desprezo disparado em seu olhar enquanto ele tentava se recompor. Mas o caos começou a tomar forma. As alianças eram forçadas a se reencontrar. Estamos aqui para acabar com isso, com tudo. O homem que falava era alto e tinha uma presença intimidadora. O grupo, agora completamente envolvido na briga, tornava-se uma tempestade. O que Carlos não contava era que aquela não era apenas uma briga de família. Era uma guerra. Isabela, agora vendo tudo ao redor, percebeu o que realmente estava em jogo. Todas aquelas vidas, todas aquelas mentiras, tudo o que acreditava saber. Um nó de desespero se formou e ela sentiu que a única forma de sobreviver era tomar uma decisão radical. Chega! A voz de Isabela, mais alta que os gritos que a rodeavam, ecoou na sala. Todos pararam e olharam para ela. Precisamos parar com isso. Todos nós. Essa guerra só traz tragédia. O olhar dela varreu a sala, fixando-se em cada homem, em cada expressão. Se o que Carlos diz é verdade, então eu sou a única que pode pôr fim a isso. Um silêncio atravessou o espaço. Por um momento parando o fluxo do tempo, os homens que avançavam hesitaram e a tensão espiralou. Foi ali que a verdadeira reviravolta aconteceu. Um tiro ecoou, um disparo vindo de um dos homens que haviam surgido, o som reverberando pelo espaço. Isabela, em um momento de adrenalina pura, viu tudo acontecer em câmera lenta. Carlos se virou abruptamente em resposta ao barulho. E o que ela não esperava foi ver o impacto da bala atingir não apenas seu pai, mas também Rafael, que tentava se colocar entre eles. A cena se desdobrou como um pesadelo. Rafael caiu no chão, os olhos dele se arregalando em choque, enquanto Carlos, o homem que deveria ser seu pai, estava igualmente paralisado. O peso das revelações, das traições e das alianças, tudo expresso em um só momento. Isabela começou a correr em direção a Rafael, a mente repleta de perguntas e a dor crescendo em seu peito. Rafael, não! E enquanto sua voz ecoava, ela viu os rostos em volta se transformando em máscaras de pânico. Todos cientes de que a linha entre amor e ódio havia se apagado cruamente. O que mais estava escondido? O que essa explosão de eventos significava para todos eles? Isabela se viu diante de um abismo. O que ela faria depois disso?
E o futuro agora pendia sobre o fio da navalha. Isabela estava paralisada, o olhar entre Rafael e sua mãe aniquilando toda a tranquilidade que ainda poderia existir. Ao ouvir as palavras de Carlos, um terremoto interno começou a abalar sua compreensão. Você é meu pai? A pergunta saiu como se estivesse presa na garganta. A revelação detonou uma bomba que fez sua cabeça girar. Sim, Isabela. Tudo o que você ouviu é verdade. Carlos respondeu, as palavras pesando como chumbo. Você precisa entender que tudo isso é um jogo. E eu sou o mestre por trás dos bastidores. A verdade é que você foi criada para ser parte disso. Você é meu legado. A sala parecia girar. Isabela não conseguia processar tudo. Isso não pode ser verdade. O grito despencou de seus lábios. Você nunca esteve presente. Eu cresci sem você. Por que agora aparece do nada? Porque agora eu preciso de você. Rafael é uma ameaça à nossa família. Ele vai destruir tudo o que construí. E você, Isabela, é a chave para voltar ao poder. Carlos argumentou, a voz firme, mas com um quê de desespero. As emoções a envolviam como ondas ensandecidas, um misto de raiva, dor e confusão. Eu não vou fazer nada que beneficie alguém como você. A resposta saiu automática, inflamando a tensão no ar. Mas Rafael estava em um impasse. O choque da revelação o deixou atônito. Isabela, não escute. Ele é um manipulador. Ele faz isso por poder. Você sabe disso. A urgência na voz de Rafael se intensificava, mas Carlos se adiantou. O que se desenrolava era mais devastador do que qualquer um poderia ter imaginado. O olhar de Carlos, aquele homem que nem era um pai, se tornava uma sombra sobre todos. A tensão era palpável. E no auge do confronto, um tiro ecoou. Um disparo vindo de um dos homens que haviam surgido. Isabela viu tudo acontecer em câmera lenta. O coração parou. E então, o mundo desabou. Rafael caiu no chão, os olhos arregalados em choque. Isabela gritou, mas sua voz não saiu. O impacto foi profundo. Uma dor cortante rasgou-lhe a alma. Carlos, em estado de choque, olhava para Rafael caído, o desamparo estampado em seu rosto. Não, Rafael! Isabela finalmente conseguiu falar, correndo em meio ao caos. O ambiente era um misto de gritos e fumaça. Ela se jogou ao lado de Rafael, segurando sua mão. Por favor, não me deixe. O desespero era palpável. Rafael começou a gemer, seus olhos cheios de dor. Isabela, eu... Ele tentava falar, mas parecia que cada palavra custava uma eternidade. O que estava acontecendo? O que mais ela não sabia? Mas a cena da sala mudou novamente. Um dos homens de Carlos, percebendo a situação, se virou para ele um olhar feroz. A missão é acabar com Rafael e voltar com a garota. O que você está fazendo, chefe? E antes que Carlos pudesse responder, Isabela sentiu seu mundo estremecer mais uma vez. Ouviu um barulho alto, como um motor, e do lado de fora, um carro, um SUV preto barulhento entrou, quebrando o silêncio. Do veículo, duas figuras emergiram. Uma delas era uma mulher imponente, cabelos curtos e uma expressão decidida. A outra, um homem que Isabela reconheceu imediatamente. Era Paulo, seu primo, mas não era o Paulo que ela conhecia. Ele estava diferente, mais sério, mais forte. Para tudo, a mulher gritou, a voz poderosa, reverberando pelo ambiente. Isabela olhou atrapalhada. O que você está fazendo aqui? Carlos gritou, mas ao ver Paulo, seu rosto se contorceu em raiva. Você não pode estragar tudo agora. Estou aqui para acabar com isso. E não vão tocar nela, Paulo disse, movendo-se com determinação.
O tom de ultimato em sua voz era inegável. Isabela sentiu um misto de alívio e confusão. Paulo? Sua voz saiu trêmula, enquanto a mulher se movia, passando por cima dos homens, com facilidade. O que está acontecendo? Mas Paulo a olhou com uma seriedade que a fez tremer. Isabela, escute. O que está em jogo é maior do que você imagina. E seu pai, Carlos, não é quem ele diz. As palavras caíram como uma bomba. Isabela olhou rapidamente para Carlos, que agora estava afastado, a expressão misturando surpresa e fúria. Não, você não pode acreditar nessa mentira, Carlos gritou. Mas as palavras de Paulo continuavam ecoando na mente de Isabela. O que você quer torcer? Questionou, sentindo que o mundo estava escapando de seu controle novamente. Ele é uma peça desse jogo, um peão numa guerra. Não é seu pai. Você foi enganada. Paulo disse, avançando mais perto. Isabela não conseguia respirar. O choque a deixava paralisada, mas suas dúvidas começaram a se transformar em uma tempestade. E quando tudo parecia prestes a estourar, a mulher disparou. Isabela, você precisa sair daqui. Agora! Ela se virou e começou a entrar em um confronto com os homens de Carlos, que não estavam preparados para essa mudança de jogo. A tensão crescia enquanto Isabela, com seu coração acelerado e elevando a voz, gritou. Mas quem? Quem sou eu, então? A pergunta pairou no ar como um eco de desespero. E no momento em que Carlos dirigiu um olhar penetrante para ela, Isabela soube que a verdade que revelaria mudaria tudo. Se Carlos não era seu pai, onde isso a deixava? O que mais ele havia escondido? E naquele instante, quando a confusão parecia expurgar tudo o que ela acreditava, outra explosão aconteceu. Desta vez, não foi um tiro, mas um fragmento de verdade que se rompeu. Algo que desafiaria tudo o que Isabela jamais imaginou, e os segredos mais sombrios estavam prestes a vir à luz. O que mais estava prestes a ser revelado? A sala estava um caos. Isabela se viu entre os corpos caídos, seu coração pulsando rápido, como se quisesse escapar. Rafael estava ali, seu rosto pálido, expondo a dor de uma traição profunda. A realidade começou a se desfazer diante de seus olhos. Rafael, você está bem? A voz dela tremia, enquanto ela segurava sua mão, tentando transmitir força. Isabela. Ele sorriu friamente, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Eu fiz o que pude. As palavras saíram entrecortadas. O desespero invade o peito dela. Quem era Carlos, realmente? Por que ele estava tentando separá-los? Ele não é meu pai, é? Você estava certo. A mente dela girava em torno das revelações. O calor da ira explodiu dentro dela ao ver Carlos, que ainda encarava Paulo como se traçasse um plano. Você não vai machucar mais ninguém. Ela se levantou, com a determinação pulsando a cada batida do seu coração. Isabela, você não entende. Ele é um traidor. Todos nós. Paulo gritou, mas o olhar de Isabela fixou-se em Carlos, como uma esfinge prestes a se abrir. No fim das contas, o que quer realmente Carlos? A voz dela ecoou, carregada de ódio e desilusão. Você sempre esteve jogando comigo. Carlos hesitou. No lugar da segurança, um vestígio de medo passou por seu rosto. Seja forte, minha filha. Isso é para você. Mas a frase não ressoou. Apenas soou vazia, como a história que ele contava. E então, antes que pudesse pensar, a mulher imponente ao lado de Paulo avançou. Você não pode continuar com isso. Estão todas em perigo, Carlos. A voz dela, firme como aço, reverberou. O confronto se intensificou. Os homens de Carlos agiam, mas Rafael estava se levantando lentamente. Isabela, precisamos sair agora, gritou,
a dor em sua voz inconfundível. Ela olhou para ele, buscando a força que precisavam. Sim, vamos. E juntos, os três começaram a correr. O caos em torno deles. Carlos gritou um último aviso, mas a fumaça havia se espalhado. O mundo ao redor parecia desvanecer. Os tiros ecoavam atrás deles, mas a adrenalina a impelia para frente. O que essa fuga significava para todos eles? O futuro ainda era incerto e carregava um peso que só o amor poderia equilibrar. Ao chegarem ao carro, Paulo e a mulher já os aguardavam. Entre, agora. Ele abriu a porta rapidamente e Isabela ajudou Rafael a entrar, seu olhar cheio de preocupação. Enquanto o motor roncava, ela sentiu a mão de Rafael apertar a sua. Eu quero te contar tudo, Isabela. Não só sobre mim, mas sobre eles. A intensidade de seu olhar deixava claro que precisavam de respostas. Mas quando já estavam em movimento, um novo som cortou o ar. Um carro se aproximava, barulhento e determinado. Eles não vão desistir, gritou Paulo enquanto acelerava. As luzes dos faróis se aproximavam. Do outro lado da rua, homens armados apontavam suas armas. Não podia ser o fim. O coração de Isabela estava na garganta, e a única certeza que tinha era que aquela não era a última batalha. Dá para acelerar mais? Ela exclamou, o desespero tomando conta. Só mais um pouco, Paulo gritou. E naqueles segundos finais, a sensação de deslizar entre a vida e a morte a consumia. O que mais estava por vir eram segredos que poderiam mudar tudo. Quando o carro se afastou, a cidade à sua volta parecia uma sombra, dançando sob a luz trêmula das lâmpadas. O que sucederia? Qual era o preço a pagar pela liberdade? E então, enquanto a conexão entre eles se tornava mais forte, uma única pergunta flutuou na mente de Isabela. Será que conseguiriam enfrentar as sombras do passado e encontrar o caminho para um futuro incerto? Antes de tudo se apagar em um instante, um sussurro ecoou em seu coração. O amor poderia ser a resposta. Se você quer saber o que acontece a seguir, precisa se inscrever agora no canal. Para não perder as próximas histórias exclusivas, esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que esse conteúdo continue vivo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.